Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando agora o segundo trimestre de 2018. E neste segundo trimestre de 2018 estaremos estudando aí sobre a ética cristã. Existem vários tipos de ética, mas nós vamos estudar a ética cristã. Ou seja, nós vamos estudar a ética de Deus. Nós sabemos que Deus é um ser moral, sabemos que os anjos são seres morais, e o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, portanto o homem é também um ser moral. E se o ser é moral, ele deve conhecer a ética, ele deve ter uma ética, ele deve ter normas de vida a seguir. Então, nós vamos estudar aí qual a maneira de Deus. Olha bem, se você compra um celular, lá tem ali umas regras de uso, que vem ali no livretozinho, para você seguir. Se você compra um automóvel, também tem ali o livreto que você vai seguir aquelas regras que existem ali. Então o automóvel vai precisar de trocar óleo, vai precisar trocar um filtro, vai precisar colocar água no radiador. Então são normas técnicas. Então, ao criar o homem, Deus também deu um livro aí de regras, a serem seguidas por este homem, para que esse homem viva bem. Então é um manual, um manual técnico, vamos dizer assim. Então nós também temos. E esse livro de fé e prática chama-se a Bíblia. Então a Bíblia vai nos fornecer aí a ética cristã. De que maneira nós devemos nos portar, de que maneira nós devemos viver. Então aí Jesus resume tudo isso dizendo que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Seguindo só essas duas coisas aí, pronto, você estará vivendo a ética de Deus para o ser humano. Então, aí vamos dizer, moral do homem vai ser de acordo com a vivência dentro dessa ética. Então nós podemos dizer que aquela pessoa tem aí uma moral elevada, ou essa pessoa não tem moral, comparando o quê? A maneira de viver, de agir, de falar desse homem com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o prumo, é a ética perfeita, a ética de Deus para nós. Basicamente, então, a moral é o conhecimento que o ser humano tem dessas regras. Toda sociedade tem regras a serem seguidas, obedecidas. Então você será um ser moral, bem considerado, se você seguir essas regras. E se você quebrar essas regras, então você é um ser imoral. Quando Deus criou o homem perfeito. Então era um ser moral perfeito, porque ele tinha as normas de Deus a serem seguidas, a ética de Deus, e ele seguia essa ética. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, então ele quebrou as regras de Deus, então ele passou a ser imoral, e ele passou a ter o quê? O conhecimento do bem e do mal. E agora ele vai poder escolher se ele quer ser ético ou não ético. Então você vê aí a capa da nossa lição nova, ela traz aí os prédios, fala da sociedade pós-moderna, e aí uma Bíblia aberta, que é o livro de regra e prática cristã, e que deve aí iluminar, como você vê uma luz saindo,
iluminar essa sociedade, mostrar a ética verdadeira a esta sociedade corrompida. O que acontece? Os homens colocam então como moral, como ética a ser seguida, os seus valores. E os valores humanos muitas vezes são diferentes dos valores divinos. Então, veja bem, vai haver aí um conflito então. Então os homens consideram moralmente correto algumas coisas que Deus considera imorais. E muitas vezes os homens consideram alguma coisa imoral, sendo que essa coisa para Deus é uma coisa moralmente correta. Então, quando há esse conflito, os homens fazem leis, criam leis aí que são imorais diante de Deus, né? Então estão sendo antiéticos, e isso é o que? É um pecado. Isso nós chamamos o que? Inversão de valores. Então, o valor cristão é de acordo com a Bíblia. E muitas vezes o homem cria coisas contrárias ao que a Bíblia ensina, ao que a Bíblia ordena, como sendo correto, como sendo ético. E é por isso que neste trimestre, então, nós estaremos estudando aí nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Almeida Batista. O pastor Douglas foi relator, né? Nós estudamos aí a razão da nossa fé. Isso foi então no terceiro trimestre de 2017. E o pastor Douglas foi o relator então da comissão que estudou, né, criaram um livro sobre exatamente aí a apologética cristã. Nosso trimestre nós estaremos estudando a respeito exatamente então de como enfrentar em nosso tempo essas questões morais que conflitam com a ética bíblica. Questões que nós estamos vendo aí, mais leis criadas que confrontam a palavra de Deus, que confrontam a ética verdadeira, a ética de Deus. Então nós estaremos estudando nesse trimestre as seguintes lições. A primeira lição, lição 1, o que é ética cristã? Lição 2, ética cristã e ideologia de gênero. Lição 3, ética cristã e direitos humanos. Lição 4, ética cristã e aborto. Lição 5, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Lição 6, ética cristã e suicídio. Lição 7, ética cristã e doação de órgãos. Lição 8, ética cristã e sexualidade. Lição 9, ética cristã e planejamento familiar. Lição 10, ética cristã e vida financeira. Lição 11, ética cristã, vícios e jogos. Lição 12, ética cristã e política. Lição 13, ética cristã e redes sociais. Então você viu aí que são realmente temas atuais e que devem ser estudados, precisam ser estudados por todo cristão. Então esse trimestre é de suma importância para nós. E todo pastor, todo líder, todo professor deve falar disso na igreja, falar disso na internet, falar disso no seu trabalho, falar disso na sua faculdade. Então isso deve ser extremamente considerado de suma importância na vida cristã. Então o cristão vai ter o quê? Um rumo, né? Ele vai ter o quê? Um norte, ele vai ter o quê? Uma referência. O que eu devo seguir dentro deste assunto? O que eu devo seguir? O que eu não posso fazer? Então é importante isso. Imagine aí alguém conversando sobre, por exemplo, aborto. Por que eu devo ser contrário ao aborto? Alguém está conversando sobre pena de morte. Por que eu, como cristão, não posso apoiar a pena de morte?
Alguém está conversando aí sobre jogar na loteria e tal. Por que eu, como cristão, não devo fazer isso? Então é muito importante você estudar este trimestre. Inclusive, até as pessoas, os jovens, por exemplo, que têm uma revista diferente, o adolescente, também deveriam ler essa lição, estudar essa lição juntamente conosco, porque eles estão envolvidos muito nesses assuntos. Vai lá nos seus colégios, faculdades, nas universidades, eles precisam conhecer isso. Lá no seu trabalho, precisam conhecer isso. Então, quando conversam com as pessoas, eles têm que mostrar para as pessoas o que é aí a ética cristã, quais os valores realmente cristãos que devem ser seguidos. Muitas vezes vão ser procurados, perguntados sobre esses assuntos. E aqui, por exemplo, fala um assunto muito atual e que influencia muito a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, até as crianças, que é aí falando a respeito de todo o uso das redes sociais, que é aí a internet, principalmente. Então, nós devemos estudar e os pais devem estudar e passar para os seus filhos esses estudos e, de preferência, ter aí uma revista e pedir para os seus filhos estudarem essas lições. É muito importante aí que este trimestre todas essas lições sejam repassadas para os filhos, adolescentes, jovens, Todos devem ler e aprender estas lições. Você deve leva seu pai, leva sua mãe, leva seu avô, sua avó. Aí é para todos, é muito importante para que os crentes saibam responder quando forem perguntados sobre esses assuntos. Então hoje estaremos estudando aí a lição de número 1, o que é ética cristã. E nós estaremos vendo então as seguintes partes e seguintes tópicos. Na primeira parte nós vamos ver o conceito de ética cristã. Tópico 1, definição geral. Tópico 2, ética e moral. Tópico 3, ética cristã. E tópico 4, princípios da ética cristã. Depois, na parte 2, nós vamos estudar fundamentos da ética cristã. Tópico 1, o decálogo. Tópico 2, os profetas. Tópico 3, os evangelhos. Tópico 4, o sermão do monte. Tópico 5, as epístolas paulinas e gerais. Na parte número 3, nós vamos estudar aí chamados a viver eticamente. Tópico 1, não cobiceis as coisas más. Tópico 2, não vos torneis idólatras. Tópico 3, não nos prostituamos. Então hoje nós estaremos estudando essa lição, o que é ética cristã. E nós temos aí como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que nos convém? O que edifica a nossa vida? O que edifica a vida das pessoas? Então nós devemos aí olhar, Paulo está falando aqui, depois dele dizer os seus sofrimentos na obra de Deus, e ele diz assim: posso todas as coisas daquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar por diversas situações. Então ele sabia estar com dinheiro, sabia estar sem dinheiro, ele sabia viver não tendo o que comer, mas também sabia viver quando tinha que comer, Então ele sabia viver quando ele estava entre os irmãos, tranquilo, mas também sabia viver quando era perseguido pelos irmãos. Então veja só, ele estava falando sobre as suas prisões, sofrimentos, e ele diz: olha, eu posso então todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação porque Deus está comigo. E aqui, nesse versículo que nós lemos, ele está dizendo: olha, todas as coisas me são lícitas, Agora, eu vou analisar
aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal, aquilo que ofende a Deus e aquilo que agrada a Deus. Olha só. Então ele tem regras a serem seguidas, né? Então tudo é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo muda a minha vida para melhor, nem tudo agrada a Deus. O crente, quando ele estava no mundo, ele vivia segundo o curso do mundo. Ele vivia orientado por demônios. Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele agora faz tudo para agradar a Deus. Ele agora não deixou de ter dono, ele continua tendo dono, só que agora o dono é Deus, então ele faz tudo para agradar a Deus. Ele vai seguir então aquelas duas regrinhas básicas que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é norma de vida cristã. A verdade prática diz: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Então, olha aí, seguindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, o cristão estará muito bem na sociedade da qual ele faz parte. Então veja só, quando você ama, o amor vence qualquer coisa. Então, quando você ama, você perdoa, né? Você muitas vezes vai perder para que outro ganhe. Paulo diz: olha, eu empobreço para que vocês enriqueçam, eu sofro para que vocês fiquem bem, fiquem alegres, felizes. Então, olha só, o cristão, ele não está na terra para que ele se dê bem e os outros se deem mal. Ele está na terra para dar a vida pelos outros. E é o que diz a Bíblia: se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos nossos irmãos? Então nós estamos aqui para pregar o Evangelho às pessoas, levar Deus às pessoas, para dar a oportunidade às pessoas de serem salvas. Nós estamos aqui para evangelizar. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos perdão pelos nossos pecados e fomos salvos. Mas Deus não nos matou nesse dia, apesar de já estarmos salvos. Não, nós continuamos aqui. Para que Deus deixou-nos aqui na terra ainda? Então, esse período que nós estivemos na terra, nós temos uma função. E a função é ganhar almas. A função é compartilhar Jesus com as pessoas. Eles precisam saber a respeito da salvação. Eles precisam ter uma vida moldada na palavra de Deus. Então Deus nos deu o quê? O guia, né? Guia prático. Então veja só, nós temos que seguir a palavra de Deus. O ser humano foi criado por Deus. Quem entende o ser humano? É Deus. Então Ele nos deu um livro de regra, de prática, de viver aqui na terra, de agradar a Deus, e a Bíblia. Então nós vamos transmitir essa palavra de Deus às pessoas, vamos mostrando a elas o que é certo e o que é errado. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13, que diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil.
E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo escreve aqui sua carta aos Coríntios e faz uma advertência aos cristãos. Dá o exemplo dos hebreus, né? Dá o exemplo aqui daqueles que caminharam pelo deserto, saíram do Egito, eram escravos, saíram libertos, eram pobres, saíram ricos com prata, com ouro, eram doentes, saíram sem nenhum enfermo ou doente. Então comeram do cordeiro, né? E saíram livres. Agora era uma vida nova e Deus todo o tempo presente, e Deus fazendo milagres, provando que era Deus realmente, e já começou logo abrindo o mar vermelho, e todos que entraram por ali arriscaram suas vidas. Veja só, o batismo nas águas é um sepultamento. Para o cristão é um sepultamento que com Cristo, morrendo com Cristo. E quando ele levanta da água, ele está dizendo: eu estou ressuscitando para uma nova vida. Aqueles hebreus, quando eles passaram pelo mar, eles estavam morrendo, estavam arriscando o mar fechar e morrerem. Então eles passaram ali, foi um batismo por causa disso. Então eles passaram pelo mar e as águas de um lado e do outro. Então ali era um sepultamento, eles estavam morrendo realmente, eles tiveram que ter fé em Deus e acreditarem na ordem de Moisés. Por isso que em Moisés, porque eles tiveram que ter muita fé naquilo que Moisés estava dizendo para eles: passem, né? Então veja só, arriscaram suas vidas. Assim o cristão, ele tem Jesus, e ele tem que acreditar em Jesus, ele tem que ter fé em Jesus, para que ele possa ser salvo. E aqui Paulo está advertindo: olha, eles viram os milagres, viram Deus aí, a nuvem de dia cobrindo o sol para protegê-los, viram que essa nuvem também atrapalhou o exército de Faraó, tinha ali uma coluna de fogo, e Deus foi fazendo milagres todo o tempo. Então aquele povo conhecia, sabia que Deus estava com eles, mas mesmo assim foram rebeldes, mesmo assim desobedeceram a ordem de Deus, murmuraram, caíram na idolatria, se prostituíram. Veja só, depois de conhecer a salvação de Deus, libertação, a cura, depois de ter aí enriquecido, tudo isso, tiveram tudo que um ser humano pode desejar, Deus foi dando para eles. Roupa não envelhecia, a comida quando precisava Deus dava, água quando precisava Deus dava, milagres foram acontecendo, e mesmo assim foram rebeldes e desobedeceram a Deus. E Paulo adverte: o fim deles qual foi? Então Paulo vai falar aí: quantos morreram pelo deserto? Deus fez com que eles andassem 40 anos pelo deserto, até que todos aqueles rebeldes morressem. Entraram seus filhos, mas eles não entraram na terra prometida. Assim também Paulo está dizendo: cuidado, vocês cristãos, você já conheceu a Deus, você já experimentou da revelação da palavra de Deus, já recebeu o Espírito Santo. Então cuidado para que você não seja rejeitado, porque se você continuar no pecado, se você pecar, Deus vai rejeitar você. Não viva em pecado. Então existem as regras, as normas estão na palavra de Deus,
E todo cristão deve seguir, deve ser obediente a esta palavra de Deus, que é a ética do reino de Deus. Então a introdução aí diz o seguinte: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Mateus 5, 13, 14. Então, os nossos relacionamentos na sociedade que nós vivemos, eles devem ser desenvolvidos de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que acontece? Existem regras, normas, existem aí éticas que não condizem com a palavra de Deus. Pelo contrário, elas confrontam a palavra de Deus. E aí nós vamos ter que combater isso e vamos ter que ensinar qual é a verdadeira ética. Não adianta nada falar mal sem defender o bem. Veja bem, por isso nós temos que estudar essa revista bem direitinho. Porque quando alguém falar assim, o aborto, aí você fala, mas eu sou contra, porque eu sou crente. Não, isso não é suficiente. Você tem que explicar por que o aborto é antiético, porque o aborto é imoral, porque o aborto contraria a palavra de Deus. Aí você vai explicar onde está na palavra de Deus, então, a sua base, para poder provar que isso é errado. E assim, as várias coisas que estão acontecendo. Por exemplo, ideologia de gênero. Veja bem, Deus criou o quê? Macho e fêmea. Você vai ter que mostrar isso na Bíblia. Você vai ter que mostrar na Bíblia. Deus diz, não te deitarás com animal como se fosse homem. Vai ter que mostrar isso na Bíblia. Vai dizer lá, nenhum idólatra, nenhum feiticeiro, nenhum efeminado, nenhum desses herdará a vida eterna. Olha, você vai ter que convencer a pessoa que a ideologia de gênero é contrária à palavra de Deus. Então não adianta ficar discutindo sem mostrar o que é certo. E onde é que está? Na Bíblia. O certo está na Bíblia. Agora, existe ainda outro problema grave, que muitas igrejas ditas evangélicas adotam aí uma ética antibíblica. Estão ensinando coisas imorais, aceitando coisas imorais dentro da igreja. Então as pessoas adotam o que? O relativismo. Eles dizem, isso aqui é certo, mas isso aqui é errado, mas nós podemos aceitar para poder não criar problema e tal. Veja só, é relativo, né? Eu posso aceitar aqui um dinheiro que eu sei que é uma propina, porque vai ajudar a obra de Deus. Olha só, tem gente fazendo isso? Muita gente. Então olha só, você tem que ser ético agora, sabendo que Deus vê tudo, sabe tudo, e Deus tem a sua ética correta. Está na Bíblia, a palavra de Deus. Nós não podemos dar o jeitinho brasileiro. Então nós estamos vendo aí a época da antiética, da imoralidade. E os líderes da nação, os políticos, são o maior exemplo disso. São antiéticos e imorais. Isso, é claro, esperamos que não seja 100% deles. Porque muitas vezes nós falamos e achamos que é 100%. Deus ajude que não seja 100%. Que pelo menos sobre aí um dízimo, né? Desses aí que são seguidores de Deus
e que estão lá representando realmente Deus e que eles estejam seguindo a verdadeira ética, a ética cristã. Vamos ver agora então as partes da nossa lição, a lição número 1. Vamos ver então na parte número 1 o conceito de ética cristã. Tópico 1, definição geral. Tópico 2, ética e moral. Tópico 3, ética e cristã. E tópico 4, princípios da ética cristã. Na parte 2 nós temos fundamentos da ética cristã. Tópico 1, o decálogo. Tópico 2, os profetas. Tópico 3, os evangelhos. Tópico 4, o sermão do monte. E tópico 5, as epístolas paulinas e gerais. Na parte 3, chamados a viver eticamente. Tópico 1, não cobiceis as coisas más. Tópico 2, não vos torneis idólatras. Tópico 3, não nos prostituamos. A introdução diz: estudar a ética é muito importante para o aperfeiçoamento do nosso relacionamento e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade, como está aí no Sermão do Monte, em Mateus 5, de 13 e 14. Então nós temos aí como principal a seguir, nós vemos assim um resumo da ética cristã no Sermão do Monte, onde Jesus explica mais claramente sobre o que Deus deseja, o que Deus quer que a gente faça realmente, que a gente viva realmente aqui na terra, que seria um reino de Deus na terra. E nós vamos ver que a ética cristã, que é baseada na Bíblia, ela é diferente da ética que o mundo segue. O mundo é orientado a seguir um outro tipo de ética, e a ética do mundo conflita com a ética cristã. E mesmo falando de cristianismo, as pessoas que não conhecem Deus, elas têm uma maneira de ver, uma maneira de seguir. E mesmo na ética cristã, nós podemos ver que ela difere muito de sociedade para sociedade, de igreja para igreja, de denominação para denominação. Vamos ver que alguns pegam o que está na Bíblia e relativizam isso. Muitos pegam o que está na Bíblia e torcem, mudam até a palavra de Deus. Alguns fazem outras traduções bíblicas para mudar alguma coisa que prejudica seu grupo. Então, mesmo dentro da ética cristã, existem as diferentes maneiras de se adaptar a isso. Ao invés do ser humano se adaptar a Deus, ele quer que Deus se adapte a ele. Então ele faz um estudo e interpreta a Bíblia de maneira que a Bíblia concorde com o que ele faz. Então vamos ver a parte 1, conceito de ética cristã. Tópico 1, então, definição geral. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mores, moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo devemos defini-los separadamente. Então, no grego significa aí costume, hábito, né? O que a pessoa segue, sua norma de vida. E já no latim, a palavra tem um sentido pouco diferente. É um sentido de norma, de lei, sentido de regra. Então olha só, enquanto um fala da maneira de viver no grego, lá no latim já fala da lei que regulamenta esse viver. Então tem um pouquinho de diferença aí. No tópico 2 nós vemos ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra,
podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Então vemos aí, a ética é um conjunto então de normas que vão regulamentar uma sociedade. Então se a sociedade é cristã, então ela vai seguir nesse rumo baseado aí no cristianismo, baseado na Bíblia, o que a Bíblia ensina. Se essa sociedade não é cristã, então um país, por exemplo, islâmico, os seus valores morais não vão ser baseados na Bíblia. São aí um outro sistema, né, que vai governar. Para eles lá é o Alcorão. Então olha só. Então a ética pode ser completamente diferente num país e em outro país. Numa sociedade e outra sociedade. Numa denominação religiosa e outra denominação. Pode mudar muito. Então, por exemplo, o budismo é uma religião baseada naquilo que ensinou o Buda. Então, olha só, muda muito isso. Então, a ética, ela pode ser completamente diferente de um país para outro. Agora, o princípio básico de amor, de respeito uns para com os outros, isso está em toda a sociedade. Agora, lá vai ser dito uma regra, por exemplo, no islamismo é uma regra completamente diferente do cristianismo. Então, o que é moralmente correto para o islamismo, por exemplo, pode ser imoral para o cristianismo. Então, muda muito. Nós vivemos baseados em regras bíblicas. Então, nós estamos fundados aí naquilo que a Bíblia diz para nós, orienta para nós vivermos de acordo com essa Bíblia. Então, o que fere essa ética bíblica vai ser para nós imoral. E às vezes isso que é imoral para nós, em outro país ou alguma determinada religião, não vai ser imoral. Tópico 3, ética cristã. Tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Por isso, sua natureza não se altera, não se relativiza. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Então, quando se fala assim, toda regra tem exceção, então, no cristianismo não pode haver isso. Não existe exceção, não existe aí interpretação diferente. A Bíblia mesmo se interpreta. Então nós temos aí no cristianismo, na ética cristã, uma coisa que não pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode se dar um jeitinho nisso. Então é de acordo com o que está escrito na Bíblia, não é de acordo com o que pensam as pessoas. Então nós devemos olhar a Bíblia como um manual de Deus para nós. Ele criou o ser humano e fez um manual. Como você deve viver para agradar a Deus, como você deve viver para viver bem aqui na terra. Então está lá no manual. E esse manual não aceita ser mudado. Seria, por exemplo, você pega aí um manual de um automóvel, aí você vai, lá está dizendo que o aro da sua roda é tanto. Aí você vai e muda o tamanho da roda. Você está colocando em risco então sua vida, porque você alterou o funcionamento, ele foi projetado para aquele tipo de roda. Então veja bem, assim é que é a Bíblia. Nós não podemos mudar o que está lá e aí colocar a Bíblia no nosso jeito. Isso vai o quê? Alterar a nossa vida, vai piorar a nossa vida, vai causar dano à nossa vida. Tanto a nossa vida aqui na terra, quanto a nossa vida futura. E vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. No tópico 4, princípios da ética cristã. O Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões ético-cristãos
não podem ser relativizados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, como está em Mateus 24:35. Muita gente então pega o que é a Bíblia e diz assim: não, mas isso aqui é para aquela época, mas isso aqui é para a situação que viviam. Mas veja bem, a Bíblia não muda, ela não vai mudar. A palavra de Deus é eterna, não tem como mudá-la. Ela foi escrita para ser seguida em toda a época do ser humano na terra. Então, nós é que temos que nos adaptar a ela, não é ela que vai adaptar-se a nós. E muita gente faz isso. Ele relativiza a palavra de Deus e ele quer que uma coisa que funcionava na época tal não funcione agora. Então ele coloca assim: não, isso era naquela época, esse mandamento valia para aquela época. Agora, para a nossa época, não, aqui o mandamento é outro. Nós podemos aqui dar um jeitinho, adaptar isso à nossa época. E não é assim, a Bíblia não muda. É a palavra de Deus, imutável. Então os 10 mandamentos dizem: não matarás. Continua sendo para nós: não matarás. É pecado, continua sendo. Se a palavra de Deus diz: não adulterarás, continua sendo pecado, não adulterarás. O que valia há 4.000 anos atrás, vale hoje do mesmo jeito. Parte 2, fundamentos da ética cristã. Então, neste tópico, mostraremos as principais seções bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Embora seja impossível mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, que norteia o senso ético de todo cristão, o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas e gerais. Então é evidente que seria impossível nós aí ensinarmos o que diz, todas as partes da Bíblia sobre isso. Nós não temos tempo para isso, e um trimestre só é muito pouco para falar sobre tudo que existe. Mas nós vamos o quê? Procurar sintetizar isso e estudarmos isso. Então nós vamos ver as seções bíblicas, ou seja, partes da Bíblia, Então nós vamos falar primeiro, é claro, sobre o Decálogo, a lei dada por Deus a Moisés. Depois nós vamos falar aí dos profetas. Depois nós vamos falar aí do Sermão do Monte, onde Jesus faz uma sintetização aí, a ética do reino de Deus, da ética cristã. E depois nós vamos ver o que Paulo fala sobre isso nas epístolas paulinas, e vamos ver também o que fala sobre isso nas outras epístolas. Então, na parte 2, nós temos aí fundamentos da ética cristã, e temos aí tópico 1, Decálogo, tópico 2, os profetas, tópico 3, os evangelhos, tópico 4, Sermão do Monte, tópico 5, as epístolas paulinas e gerais. Tópico 1, então, o Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Êxodo 20, de 1 a 17. Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com o Criador: adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso de seu santo nome e sacralidade do templo, pois está em Êxodo 20, de 1 a 11. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo: honra aos pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Êxodo 20, de 12 a 17. Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Então sabemos que Deus dá a lei a Moisés e diz para Moisés que o povo deveria seguir essa lei. Essa lei é o quê? São normas da aliança que Deus fez com o povo hebreu. Então veja bem, numa aliança existem regras a serem seguidas. Se não seguir a regra, a pessoa vai ser o quê? Vai ser amaldiçoada. Se seguir as regras, vai ser abençoada. Então as leis foram criadas para organizar aquela sociedade, para dizer o que é certo e o que é errado, para dizer o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E Jesus resumiu tudo isso numa palavra só, a palavra amor. Então ele diz:
amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre tudo, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre tudo. Então Deus tem que ser sempre o mais importante, está acima de tudo, e Ele não aceita segundo lugar, Ele tem que estar em primeiro lugar, sempre. E a segunda coisa é amar ao próximo como a si mesmo. Então, fazer às pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem com você ou para você. Então nós vamos amar a nós e vamos amar aquela pessoa como se ela fosse nós mesmos. E a maior demonstração de amor é dar a vida pelo outro. Então Deus demonstrou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. E a Bíblia diz: se Ele morreu por nós, o que custa nós darmos a vida pelo nosso irmão? Isso é amor. Amar significa doar a sua própria vida em favor do outro. No tópico 2 nós vamos ver então os profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais, como está em Jeremias 17, de 1 a 11, Malaquias 1, 6 a 14, 2, 10 a 16, e aí sociais, Isaías 58, Miqueias 2, de 1 a 5, e espirituais, como está em Jeremias 31, 31 e 32, e em Joel 2, de 28 a 32. Todas as esferas aí, moral, social e espiritual, nós temos aí o exemplo dos profetas e os ensinos dos profetas. Então tem os profetas maiores, tem os profetas menores, ou seja, profetas que escreveram muito, profetas que escreveram pouco. Também tem os profetas que não escreveram nada. Então a sua vida é um exemplo para nós. Então os profetas, eles tiveram uma influência muito grande sobre os hebreus e eles continuam tendo uma grande influência sobre o viver cristão. Se nós olharmos então para a palavra de Deus, nós vamos ver que os ensinos dos profetas são ensinos seguidos pelos cristãos hoje e vão continuar sendo seguidos, porque eram homens de Deus, pessoas que tiveram uma intimidade com Deus. E quando você tem uma intimidade com Deus, você fica mais parecido com Deus. Tópico 3, então, os evangelhos. Evangelhos são as boas novas de Cristo, Mateus 9,35. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado, oferta de perdão, esperança de salvação e santidade de vida, Mateus 3,2, Lucas 1,77, 9,62. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida, Marcos 10, 42 a 45. Nos Evangelhos, nós vamos ver aí o exemplo principal, o exemplo perfeito, que é o exemplo de Jesus Cristo. Tudo que nós queremos saber sobre a palavra de Deus, nós vamos perguntar para quem? Para Jesus. Jesus falou nesse sentido, Jesus falou alguma coisa a esse respeito. Então é isso que vale, a autoridade máxima é Jesus aí. Você está em dúvida sobre o assunto, você pergunta o que Jesus falou sobre este assunto, e aí está a solução. O que Jesus falou é o que vale, pronto. E nós vamos ver que os evangelhos, eles têm aí a metade, pelo menos, do teor dos evangelhos, são o que? Sinais, prodígios, maravilhas, os milagres, né? As curas, libertações. Então, metade da igreja deve viver de tal maneira que siga o que está no Evangelho. A igreja prega o Evangelho, boas novas de salvação, de transformação. Então ali nós vamos ver o que Jesus vivia, ele fazia, ele falava, ele ensinava, ele pregava a respeito daquilo que ele mesmo praticava. Então, se nós somos cristãos, devemos nos parecer com Jesus. Então nós vamos ver como Jesus vivia, o que Jesus fazia, quanto tempo ele passava orando, ele jejuava, ele ensinava, ele pregava, como ele tratava as pessoas. Ele tratava religiosos de um jeito, tratava as outras pessoas de outro jeito. Pessoas que queriam saber de Deus tratavam de um jeito, pessoas que não queriam saber de Deus tratavam de outro jeito. Então, pessoas que queriam
Deus, ele tratava de um jeito, pessoas que não queriam Deus, ele tratava de outro jeito. Então, nós vamos ensinar. Então, nós vamos viver do jeito que Jesus vivia, falar do jeito que Jesus falava, não sei o que, imitadores de Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nos evangelhos nós vamos ver, metade do evangelho, então, é Jesus pregando, ensinando, o relacionamento de Jesus com as pessoas, e metade do evangelho são o quê? Os milagres, as manifestações do poder de Deus, que atestam esse evangelho, que proclamam esse evangelho, que atestam esse evangelho, esses sinais, prodígios e maravilhas que atestavam o ministério de Jesus. Esses sinais, prodígios e maravilhas demonstravam que o amor de Deus para com as pessoas. Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém sofrendo, não quer ninguém cativo de Satanás. Então, o evangelho, ele tem que ser dado completo. Muitas vezes o evangelho está sendo pregado pela metade. Nós estamos vendo a igreja atual pregando o evangelho que não é o legítimo evangelho. Infelizmente, é a verdade. Nós temos nas igrejas hoje 70% das pessoas doentes. 70%, isso é um absurdo. Falta o quê? Falta a busca pelos dons espirituais. Falta a busca pela presença de Deus. Deus não quer ninguém doente. As pessoas estão gastando muito dinheiro com farmácia e médico. Em cada congregação, por exemplo, de 300 pessoas, aí se gasta pelo menos 60 mil reais por mês com remédios e médicos. Veja só, quanto dinheiro jogado fora. Então nós temos que entender que o evangelho é completo. Tem a parte que você fala a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, a convivência, a vivência, mas tem a parte dos milagres, tem a parte das curas, das libertações. Tem que ter essa parte, porque nos evangelhos, metade dos evangelhos tem essa parte. Isso é a demonstração de amor. Olha, o fruto do Espírito tem 9 qualidades, e a primeira é o amor. Não há como dizer eu amo alguém se eu não quero o bem daquela pessoa, se eu não vou buscar de Deus uma capacitação para ajudar essa pessoa. No tópico 4, tem o Sermão do Monte. Este sermão contém princípios do mais alto ideal moral. Nele são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor. Mateus 5, 22, 28, 32, 37, 39, 44. Também aborda a esmola, a oração e os jejuns. Mateus 6, 1, 5 e 16. Passando pela questão do pré-julgamento, dos falsos profetas e dos alicerces espirituais, como está em Mateus 7, 1, 15, de 24 a 27. O Sermão do Monte está para os cristãos como o decálogo está para os judeus. Por isso, nosso Senhor convida os seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça, como está em Mateus 6, 33. Então, veja só, o Sermão do Monte, para nós, ele é como o decálogo para lá os judeus. Tem um conjunto de normas, de regras a serem obedecidas para que nós sejamos reconhecidos como pertencentes ao reino de Deus. Então Jesus passa aí nesse Sermão do Monte, principalmente, Mateus capítulo 5, capítulo 6, ele passa aí como viver representando o reino de Deus na terra. E veja bem que um ensino precioso é amai, os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, olha aí. E são coisas assim, ensinadas aí, que são preciosíssimas. E nós devemos ensinar mais sobre isso, viver mais isso, praticarmos mais isso. E veja que enquanto ele estava ensinando, ele ia fazendo milagres, ia libertando as pessoas, ia curando as pessoas. Então ele não deixava de fazer isso, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então seria muito interessante se na escola bíblica dominical deste domingo você lesse aí Mateus capítulo 5 aí, falando a respeito desse Sermão do Monte para a igreja. Então a igreja vai ver aí o que é realmente o reino de Deus, o que é exigido de nós para pertencermos a esse reino de Deus na terra. Então enquanto nós estamos esperando Jesus,
nós devemos ter aí esse livro de regras na nossa vida e seguirmos isso aí. No tópico 5, as epístolas paulinas e gerais. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação, primeiro com Deus, Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 13, de 7 a 17. Também nossa relação com o Estado, Romanos 13, de 1 a 7, 1 de Pedro 2, 11 a 17. Também nossa relação com o próximo, Romanos 13, 8 a 10, 14, 1 a 12, 1 de João 3, de 11 a 24. Também nossa relação com a injustiça social, Tiago 2, de 1 a 13, 5, 1 a 6. Também com a nossa relação aí com a questão da sexualidade cristã e do casamento, como está em 1 Coríntios 6, de 12 a 20, 1 Coríntios 7, de 10 a 24. Então veja bem que as epístolas, tanto as de Paulo como as gerais, elas tratam da vivência do cristão e dessa referência de Jesus para nós. Então nós vamos imitar Jesus. Então vai falar de toda a nossa convivência aqui na Terra com os seres humanos e nossa convivência com Deus, nosso relacionamento para com Deus. Então nós vamos ver que vai abranger toda a vida cristã, vai regulamentar essa vida cristã. Então vai nos mostrar relacionamento com Deus e relacionamento com a sociedade, e em todas as áreas. Então a Bíblia ensina para nós sobre todas as áreas da nossa vida, a área financeira, a área sexual, sobre tudo. Então nós vamos aprender aí nas epístolas. Então você veja que nessa primeira lição você não pode parar em algum tópico e começar a explicar bem detalhadamente. Isso vai ser feito durante o trimestre. Então a primeira lição é um resumo do que nós vamos estudar durante o trimestre. Então na parte 3 nós temos aí chamados a viver eticamente. Temos aí tópico 1, não cobiceis as coisas más. Tópico 2, não vos torneis idólatras. Tópico 3, não nos prostituamos. Então na parte 3 tem aí: os israelitas foram reprovados por não obedecer à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. 1 Coríntios 10, 5. Então veja só que Paulo está falando aqui, 1 Coríntios, sobre os judeus, ou os israelitas, ou os hebreus na época, que eles, apesar de terem experimentado a libertação da escravidão, eles ficaram ricos, saíram com prata e com ouro, ficaram sarados, não havia entre eles nem um só doente ou enfermo. Então o Salmo 105 fala sobre isso, e outros lugares também. Então, apesar deles receberem essa presença de Deus, apesar de ver o mar aberto, apesar de ver aí alimento no deserto, água, milagres e mais milagres de Deus fazendo, então apesar disso, eles se prostituíram, se tornaram idólatras, se tornaram murmuradores. Então Deus fez o quê? Os reprovou, morreram todos durante 40 anos andando pelo deserto. Então Paulo fala do perigo de nós cristãos. Se Deus escolheu um povo, chamou um povo e fez isso com esse povo escolhido, imagine então conosco, que nós nem somos os filhos legítimos, nós somos adotados por Deus. Imagine. Então não brinque, leve a sério a sua vida cristã, não peque não, lute contra o pecado, faça de tudo para agradar a Deus, porque você corre o grande risco de perder a sua salvação se você viver no pecado. Tópico 1, então, não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. 1 Coríntios 10, 6. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Números 11, 4 e 5. Infelizmente, ainda hoje, pseudo-cristãos cobiçam os prazeres do mundo, assim preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprir a lei moral do Pai. Então nós vamos ver que o povo escolhido por Deus, os hebreus, quando entraram na terra prometida, eles começaram a cobiçar as coisas dos povos que ali estavam.
E antes disso, eles no deserto cobiçaram, pensaram lá nas coisas do Egito. Vejam só. E durante aquela caminhada nós vamos ver aí, né? Essa cobiça, esse desejo pelas coisas do mundo, em viver como o mundo vive, isso é um pecado terrível contra Deus. Nós vivemos no reino de Deus que tem uma ética cristã e que nós desejamos as coisas de cima. Nós vivemos para agradar a Deus. Então não faça como Acã, cobiçando as coisas que não são para nós. Tópico 2, não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria, 1 Coríntios 10, 7. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, Êxodo 31, 18, os israelitas se corrompiam adorando o bezerro de ouro, Êxodo 32, de 1 a 6. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos, desprovidos da ética das Escrituras, adoram o dinheiro e os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria, Colossenses 3,5. Então veja que apesar de Deus ter livrado o povo da escravidão, aberto o mar vermelho, mesmo assim aquele povo caiu na idolatria. Veja só que coisa terrível. Disseram, fazem um outro Deus aí para nos guiar. É como se o Deus deles tivesse morrido. Então o pecado da idolatria é terrível, porque a pessoa adora a imagem, a pessoa adota um Deus que não é o Deus verdadeiro. A pessoa começa a amar alguma coisa mais do que Deus. Então aí pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, um objeto. Então esse amor exagerado a alguma coisa, um amor que passa na frente do amor a Deus, então é uma idolatria. E tem muita gente preso nessas coisas. Então você precisa tomar uma decisão de quem é mais importante na sua vida e saber que Deus não aceita que você adore outra coisa ou outra pessoa. Você precisa adorar a Deus, e Deus é Espírito. Deus não é uma imagem, Deus não é uma coisa que você vê. Então adore a Deus. Tópico 3, não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição, 1 Coríntios 10, 8. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, como está em Gálatas 5, 19. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade de suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível, 1 Coríntios 6, 18, 19, 1 Tessalonicenses 5, 23. Então nós vamos ver na história do povo hebreu que eles começaram então a se prostituírem. Nós vamos lá ver aquele caso lá de Balaão, por exemplo, né? Que ensinou então como fazer com que o povo pecasse. E morreram muitos, milhares de pessoas morreram por causa dessa prostituição. Então a prostituição é coisa terrível e continua acontecendo nos nossos dias e até no meio da igreja. Dificilmente hoje se vê um casamento onde os dois são virgens. Estão vivendo em prostituição. Muitas pessoas estão na igreja e estão vivendo em prostituição. Isso é um pecado terrível contra Deus. Isso fere a ética cristã. Tem que ser mudado isso urgentemente. E nós estamos vendo aí a multiplicação de divórcio dentro da igreja. Líderes também vivendo dessa maneira. E até líderes nacionais, líderes que estão aí na política se destacam. Pessoas que estão vivendo em adultério. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, os valores cristãos são para serem seguidos, obedecidos, seja por quem for, sendo famoso ou não, sendo rico ou sendo pobre. Então, devem ser seguidos, obedecidos. São padrões do reino de Deus e têm que ser obedecidos. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Então, cuidado com isso. Deixe essa vida de prostituição. Conserte a sua vida. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo.
cuidado mesmo. Na conclusão, nós vamos ver, a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético, moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja, 2 Timóteo 3,16. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI, Mateus 5, 13 e 14. Então nós temos aí a Bíblia e nós temos que seguir a Bíblia, o que diz a Bíblia, o que ensina a Bíblia. Essa é a nossa regra de fé e conduta na nossa vida cristã. Então olhemos para a palavra de Deus e ela é imutável. Vamos seguir os padrões ensinados por Jesus, principalmente aí no Sermão do Monte. Então vamos olhar isso aí com carinho, vamos ler isso aí durante a nossa aula de domingo, vamos meditar nesse Sermão do Monte e vamos ensinar sobre isso. Neste trimestre, então, esteja certo, nós vamos passar por assuntos muito atuais e necessários. Vamos falar de muita coisa importante, né? Vamos falar aí de ideologia de gênero, vamos falar aí de casamento, de homossexualidade, vamos falar aí da parte financeira, vamos falar aí de jogos, vamos falar aí de aborto, vamos falar de pena de morte, eutanásia, várias coisas nós vamos falar, importantíssimas para nós sabermos responder as perguntas que as pessoas nos fazem e podemos ajudar as pessoas a seguirem de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos gravando aqui em Joinville, Santa Catarina. Aqui nós temos um irmão abençoado aqui, o irmão Alberto, que é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, e tem nos ajudado muito. Então nós estamos aqui e estamos aí visitando várias congregações, pelo menos aqui umas 20 congregações nós estamos visitando, e Jesus tem feito maravilhas. Aqui já foram 200 pessoas curadas no final do mês. Agora chegamos aqui do dia 24 para cá, já foram 200 pessoas curadas, já foram aí 24 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, já teve mais de 10 pessoas libertas. Veja só, é o Evangelho sendo pregado do jeito que está na Bíblia, acompanhado sempre de sinais, prodígios, maravilhas, sempre assim. Tem que haver curas, tem que haver milagres, tem que haver libertação. Então o Evangelho está sendo pregado como está na Bíblia, e Deus tem feito maravilhas. Nós vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos agora esses dias aqui em Joinville, até dia 23/4 nós estamos em Joinville. Depois, no final do mês, nós estaremos em São Paulo, e você pode marcar conosco daí para frente, mês de maio em diante, você pode marcar conosco. Nós estamos marcando aí, agendando para estarmos nas igrejas. Se você quiser que nós passemos aí um mês aí na sua cidade, aí na sua igreja, percorrendo aí várias congregações, nós podemos fazer isso. Então vamos passar para você a agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você esteja conosco, para que você visite as congregações juntamente conosco, nos ajude aí com a sua presença, né? Seu apoio. E se você quiser marcar, então entre em contato conosco. Olha, o nosso telefone é o WhatsApp também, então é 99 é o DDD, e o telefone é 991520454. Então veja aí, tem 4 9s aí no início, aí. 99 é o DDD, e o telefone é 991520454. Esse telefone é ativo, então você entra em contato conosco. E se você quiser passar por e-mail, é Henrique, hotmail.com. Então a nossa agenda aqui em Joinville está assim: dia 31 agora, do mês 3 de março, estaremos aí com o pastor Isaías Ramos, que é lá na congregação Santos Dumont. Dia 1/4 nós estaremos com o pastor Joelson, culto de família na congregação do Glória. Dia 5/4 nós estaremos aí com o pastor Silvio, lá no bairro Bom Retiro. Dia 7/4 nós estaremos aí com o pastor Maciel, lá na congregação de Jerusalém. Dia 8/4 estaremos com o pastor Márcio Constantino, lá no bairro Costa e Silva. Dia 9/4 estaremos com o pastor Carlos Alberto, lá na rua Átila Urbano. Depois, no dia 10/4, estaremos com o pastor Rildo,
lá na rua Martinho Vambiene. Depois, no dia 11/4, estaremos em Campo Alegre, na sede, com o pastor Rude. Dia 12/4, estaremos em Campo Alegre também, com o pastor Jarson, lá na congregação Fragosos. Dia 14/4, pastor Eliseu, na congregação Bom Retiro. Dia 15/4, pastor Jair Cândido, culto de família, lá no bairro Pirabeirada. Dia 19/4, estaremos com o pastor Sérgio, que é o pastor presidente aqui de Joinville, lá na sede, no culto de Vitória. Dia 21/4, estaremos com o pastor Juari, no culto de ciclo de oração na congregação Shalom. Dia 22/4, estaremos com o pastor Walter, na congregação Refúgio Eterno, que é lá no bairro Aventureiro. Depois estaremos em São Paulo, dias 27, 28 e 29, em Itapevi. Você esteja lá conosco na Assembleia de Deus, Ministério Perus, pastor presidente Alexandre de Oliveira, na regional de Itapevi. Depois, dia 9/6, nós estaremos em Araguaína, Tocantins, lá o pastor Lauro, né, o ciclo de oração, estaremos lá. Dia 29 e 30/9, estaremos em São José dos Campos, São Paulo, uma palestra de EBD, você esteja conosco aí. Dias 3 e 4 do mês 11, estaremos em Barueri, São Paulo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no ciclo de oração, Jardim Paulista. Dias 16, 17 e 18/11, nós estaremos aí nas Ilhas Martas Vineyard, Estados Unidos, uma festa de jovens. Dias 24 e 25 do mês 11, estaremos em Japeri, Rio de Janeiro, curso lá de capacitação para professores. Dias 14, 15 e 16 do mês 12, nós estaremos em Taubaté, uma festa de adolescentes EBD. Essa aqui não está confirmada ainda, estamos esperando a confirmação. Então esteja conosco em uma dessas programações e marque aí para nós estarmos na sua igreja também. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.